Pequenos corações preto e branco que se reúnem ao centro, formando um grande coração colorido com 3 direções ao centro. Acima escrito ENESC 2020, abaixo e de evangelizar a todas as gentes. Jesus, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Fundo azul claro. Do lado esquerdo, um coração colorido com 3 girassóis ao centro. Acima, ENESC 2020. Abaixo, uma margem inferior de girassóis. Do lado direito, o texto. Oficina Autismo da Descoberta à Inclusão. Uma jornada de amor. Ricardo Porfírio, membro do grupo Autismo e Espiritualidade. Mediadores, Edson Spurb e Marco Krieger da Silva. Intérpretes de Libras, Vanessa Paula Risotto e Aline Holanda de Souza. Meu nome é Ricardo Porfírio, faço parte do GAI, Grupo Autismo e Espiritualidade. Estou sentado com uma camiseta cinza escura, possuo cabelo castanho escuro, pele clara. No fundo, tem uma estante com livros à minha esquerda e um quadro de fundo azul e flor branca à minha direita. Além, é claro, dos slides que ficam daí também na parte direita da tela. Bom, pessoal, a ideia dessa oficina aqui é a gente conversar um pouquinho sobre o autismo, não tanto no viés espiritual, como foi a oficina anterior, que a Sônia conduziu, mas trabalhando um pouquinho o entendimento acerca do autismo sobre o viés físico mesmo, sobre o viés orgânico. Uma das coisas que eu vejo que é bastante importante para nós falarmos sobre esse viés, o autismo, principalmente no nosso movimento espírita, é que nós, por possuirmos, né, um conhecimento sobre a realidade espiritual, sabermos que tudo, não apenas o autismo, mas tudo aquilo que a gente acaba manifestando, seja na forma de um desafio, seja às vezes até mesmo uma virtude, são estados, são representações, aquisições que o nosso espírito está manifestando na presente encarnação. Mas se está manifestando na presente encarnação e este espírito está encarnado, a gente precisa também olhar a situação por aqui, por esse ângulo também, né? E nesse sentido, aí eu vejo que, combinando com o ENESC, a questão da acessibilidade, né? Se nós, a partir unicamente da realidade espiritual, daquilo que a gente, na nossa pequeneza, consegue apanhar, já nos bastasse, a gente não ia passar tanto susto nas aulas de evangelização com as demandas que surgem para que efetivamente a gente consiga alcançar aí uma inclusão, né? Seja com autismo, com qualquer outra condição que se manifeste. Então, gente, para não tomar o nosso tempo com prolegômenos, vou iniciar aqui o nosso conteúdo, tá? Bom, uma das coisas que sempre me chamou a atenção, e eu vejo que na evangelização é a atividade que a gente mais tem afinidade com isso, é entender o centro espírita como uma escola, né? Chico Xavier, nessa passagem que eu estou trazendo aqui no slide, ele já traz isso, né? O centro espírita como uma escola onde a gente aprende e ao mesmo tempo a gente ensina. No papel de evangelizadores é muito complicado, né? A gente evangelizar alguém. A gente vai, obviamente, passando os nossos exemplos e passando o conteúdo, mas a gente vai aprendendo com eles tanto quanto eles com a gente, e não falando isso apenas por falar. Eu vejo que quando a gente lida com questões bastante particulares, como é o caso do autismo, mais ainda a gente aprende, né? Então eu vejo que faz realmente muito sentido a gente tratar disso dentro da evangelização, dentro de uma escola como é o Centro Espírita. E vamos começar a entender um pouquinho como que isso nos chega na Casa Espírita. Como que, de repente, a gente começa a tomar contato com essa situação, né? Existe praticamente aí para tudo, a gente consegue meio que criar etapas e tentar entender de uma forma um pouco didática o momento que se está vivendo, o momento que se está atravessando. No autismo, ou num transtorno, ou numa patologia qualquer, a gente também consegue isso. Então, assim, a gente traz aqui esse entendimento também sobre o autismo. É comum que a gente tenha, durante essa jornada, a primeira delas, a etapa de conscientização. Conscientização, muitas vezes, o pai, né, pensando no pai e na mãe de uma criança, que eu acho que é o contexto que a gente mais vai lidar aqui por ser evangelização,
mas também pode acontecer no adulto isso, não necessariamente ele desconfia que possui autismo, ele ou seu filho, ele não desconfia de nada disso. Ele começa, na verdade, a perceber as coisas. Então ele vai ganhando consciência de que algumas coisas acontecem de uma maneira um pouco diversa daquilo que, de repente, ele imaginava. Logo em seguida, e essa fase ela às vezes é muito breve, mas logo em seguida começa a fase de consideração. A fase de consideração, eu acho que a maneira mais fácil de explicar ela é quando a gente começa a pensar assim, tem alguma coisa. Olha, existe alguma coisa. Porque você percebe os comportamentos, você percebe as atitudes, e você não encontra muita explicação a respeito delas, no sentido de por que aquilo está se manifestando, né? E você começa a desconfiar, poxa, será que vai passar? Será que não vai passar? Será que é da idade? Será que cada um tem seu tempo? A gente vai lidando com isso na nossa rotina e vai automaticamente tentando superar essas situações, mas a gente começa a considerar, a gente começa a ficar com a pulga atrás da orelha, né? Quando essa pulga se torna um elefante, normalmente, é que a gente começa a chegar na fase de diagnóstico. A fase de diagnóstico, para muitas questões, ela pode ser menos complexa. No caso do autismo, não raro, talvez até na maioria das vezes, não é nada fácil. O autismo, quando ele é um autismo que se chama de clássico, é aquele que apresenta todas as suas características, que o indivíduo ali está manifestando ele numa intensidade também muito perceptível, os profissionais têm facilidade em conseguir chegar nesse diagnóstico, mas no autismo, e a gente vai entender um pouquinho do porquê disso, a gente tem uma base comum, mas depois o espectro ele é muito diverso. E quanto mais leve, eu não sou muito fã dessa palavra, confesso, porque quando a gente fala leve, parece que é algo que a gente talvez não precise se preocupar tanto. Mas o leve é algo muito considerável no autismo. Mas mesmo este que comumente se chama de leve, é um desafio enorme fazer o diagnóstico, traçar o diagnóstico, porque ele é um diagnóstico clínico. Diferentemente de outras patologias, onde você pode fazer um exame genético e ali vai acusar, a exemplo da síndrome de Down, se acusar a mutação no cromossomo 21, você vai conseguir chegar num diagnóstico de que possui síndrome de Down aquela pessoa. No autismo isso não ocorre. Os exames genéticos que existem, eles podem até acusar aquilo que se chama de autismo sindrômico, mas na verdade esses não ocupam nem 30% dos diagnósticos de autismo. Então, mesmo que você faça os exames que são comuns de você realizar quando existe a suspeita de autismo, você vai, na imensa maioria das vezes, precisar passar por um diagnóstico clínico, que depende da observação e da aplicação de escalas. Tá? Depois a gente vai para a parte de tratamento. Então, o tratamento é quando começa de verdade as intervenções e quando começa, digamos, a se conviver, não com a realidade, porque a criança apresenta isso desde pequena, mas você começa a lidar com essa realidade já mais formatada, já entendida enquanto transtorno do espectro autista. E você também começa a ter que alterar a sua rotina. Então, essa é uma outra etapa bem importante. E, por fim, obviamente, ela perpassa por todas as anteriores, a gente tem a convivência. Porque o autismo é uma situação que não possui, pelo menos até o momento, não possui cura, possui sim melhora. A partir das intervenções, você precisa lidar que ele vai ficar com você, vai acompanhar a vida inteira. Então, muitas adaptações são necessárias, muitos estímulos são necessários para que essa convivência seja a melhor possível, né? E normalmente na casa espírita a gente recebe um pessoal assim muito mais nessas duas etapas que eu grifei em amarelo, que é a segunda etapa, a de consideração e a de diagnóstico. Diagnóstico, eu até diria que muito mais na parte do atendimento fraterno. A gente atende bastante mães, avós também, poucos pais, infelizmente, mas a gente atende muitas mães, muitas avós, assim, que chegam bastante preocupadas, bastante nervosas, porque acabaram de receber um diagnóstico.
já na parte de consideração, eu vejo que poderia acontecer muito mais na evangelização se nós conseguíssemos treinar melhor o nosso olhar, né? E também a nossa escuta. Porque a gente está lidando com as crianças em idade aí precoce e temos já sinais muitas vezes claros. Muitas vezes também o evangelizador até já alcança que existe, né? Como na consideração, alguma coisa existe ali. Mas os pais não apresentam abertura nenhuma para que se dialogue ou qualquer coisa nesse sentido. Isso também acontece. Mas são as duas etapas onde a gente mais tem pessoas batendo a porta das nossas casas, né? Nesse sentido, pessoal, e para entender um pouquinho o autismo, a gente precisa se pautar seguindo o próprio Kardec na ciência. Então, hoje a gente tem esse livro que eu coloquei a capa aqui na tela, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, que ele justamente ele faz o quê? Ele tece uma explicação sobre cada um dos transtornos mentais que estão inseridos nele e também dá as bases e os critérios que os profissionais de saúde devem obedecer para chegar a um diagnóstico. Tá? No Brasil, nós temos uma questão que é o CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é o que o SUS utiliza e que é a classificação oficial no nosso país. Ele classifica todas as patologias que nós imaginarmos, mas ele não traça os critérios de diagnóstico, ele não traz as explicações, ele não traz estas orientações. E existe alguns outros compêndios além do DSM-5, mas o DSM-5 é aquele que é, digamos assim, o mais utilizado, o mais reconhecido. Porque, apesar dele ser, digamos, americano, onde, poxa, nem tudo vai ser igual, o entendimento em relação ao que se tem lá nos Estados Unidos, ele é produzido a partir de uma comissão internacional. Então, no caso do que a gente vai, já tocando aqui, ficha no nosso slide, do que a gente vai começar a ver em relação ao autismo, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, a banca é de mais de 10 ou 15, não me recordo exatamente agora, doutores, PhDs, realmente em saúde mental, e que tudo que ali é produzido, ou qualquer alteração, depende do consenso dessa comissão. Então, não basta, de repente, apenas uma ou outra vertente sobre o estudo, querer seguir, né, com alguma indicação no compêndio, ali no DSM, porque não vai conseguir, precisa do consenso dessa comissão. Isso nos traz segurança, ao mesmo tempo que a gente acaba avançando de uma forma mais lenta, em alguns sentidos, a gente também consegue alcançar segurança naquilo que é trazido ali como referência, porque isso vai nortear os profissionais de saúde. E nesse sentido, pessoal, eu acho que aqui vale um ponto que, particularmente para nós espíritas, ele é muito bacana, que é a questão de entender um pouquinho o que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Por quê, Ricardo? Porque é o seguinte, pessoal, normalmente, pelo menos eu, como sempre gostei muito da área da saúde mental, a gente vê livro espírita sobre depressão, sobre diversas questões de saúde mental, sob o viés espiritual, né? E nós, muitas vezes, podemos tender a achar que todos vão seguir esta linha, mas no caso do autismo, pelo menos no caso do autismo, existem algumas condições biológicas que elas são bastante determinantes e que a gente precisa entender para não se equivocar na forma como a gente vai aconselhar, seja espiritualmente, seja no sentido físico, qualquer pessoa que a gente for atender. Então, por exemplo, transtorno de desenvolvimento. Eu separei ali do DSM 2 trechinhos. Um falando que ele acontece muito no início do desenvolvimento. Mas é do desenvolvimento do quê? Do desenvolvimento do embrião. Ele está falando da neurogênese. É naquele momento onde muitas vezes as mães ainda nem sabem que são mães. Então, eles costumam acontecer, as diferenciações que vão gerar um transtorno do neurodesenvolvimento, muitas vezes elas estão acontecendo ali. E, por outro lado bastante importante, é a questão do seguinte, que eles se manifestam cedo. Ter a sua condição iniciando lá no início da gestação, lá na neurogênese, é uma coisa. A gente não está vendo isso se manifestar no indivíduo que já nasceu,
que está ali com 3 anos, 4 anos, 5 anos. O segundo ponto, ele está nos falando justamente de comportamentos que a gente consegue observar. Então, normalmente, eles começam ainda muito cedo. Eles começam antes da idade escolar. Tá? Tendo isso em mente, a gente tem que partir para um segundo entendimento a respeito do autismo, que é o que uma pessoa precisa apresentar, pelo menos de forma superficial, a gente precisa se apropriar desse conhecimento, que é o que uma pessoa precisa apresentar para receber o diagnóstico de autismo. Né? Porque a gente ouve muitas vezes, né? Olha, fulano não olha nos olhos, fulano isso, fulano aquilo, mas ele faz aquilo, ele faz aquele outro. Ou seja, como se o mas fosse afastar a possibilidade do diagnóstico, né? E isso é muito senso comum. A gente precisa entender com um pouquinho mais de propriedade. Então, aqui, eu separei, são 3 partes bem pequenas do DSM, e aquelas que eu entendo que são as mais resumidas também, para a gente tentar entender que o autismo ele vai ter 3 bases de diagnóstico. São 3 pilares que o profissional de saúde ele vai precisar encontrar naquele paciente para chegar num diagnóstico. E em todas essas 3 bases, elas vão precisar apresentar um prejuízo, um déficit, que seja considerável. Ele precisa estar impactando negativamente e de forma considerável a vida daquela pessoa. E quais são esses 3 pilares? Quais são essas 3 bases que não pode faltar? Se faltar uma, já não são 3, já não fecha. A primeira delas, na verdade as duas já estão aqui no critério A, é a parte da comunicação, a parte da linguagem. Tá? Esses 2 pontos, eles são muito importantes para nós. Tá? Na verdade, acaba sendo a mesma situação, tanto a comunicação quanto a linguagem. E a segunda é a parte da interação, é a parte da socialização. Então, a gente pega comunicação, a gente pega linguagem, e a gente forma a base desse triângulo aí de 3 pontos. E qual vai ser o terceiro? O terceiro são esses padrões restritos e repetitivos de comportamento, ou ainda interesses muito fixos em algumas coisas. Com esses 3 itens, comunicação, socialização e comportamentos restritos e repetitivos, a gente fecha as 3 bases de diagnóstico para o autismo. Todas elas precisam estar num nível que traga um prejuízo para a pessoa. Se não estiver trazendo prejuízo, não está num nível patológico, porque ninguém é 100% em nada. Então, a gente sempre apresenta um ou outro déficit. Se você apresentar um déficit considerável, muito grande na comunicação, mas não tiver comportamentos restritos e repetitivos, você tem algum problema de comunicação, algum transtorno que precisa ser avaliado, mas não é autismo. E exatamente essas gradações que você vai ter, onde um é um pouco mais intenso, o outro um pouco menos intenso, é que você vai formando diferentes figuras. Normalmente, até infelizmente acabei não conseguindo colocar aqui no slide, eu utilizo os triângulos para explicar, onde a gente tem muitas vezes um lado mais comprido, outro mais curto, ao infinito. E por isso, assim, a gente tem uma representação visual dessa pluralidade das manifestações do espectro. Né? E um outro detalhe, que também ele é bem interessante e, ao mesmo tempo, ele já retrata um pouco dos desafios que os profissionais possuem, é o que está escrito ali em relação a ser desde o início da infância. Isso é justamente pela categoria que o autismo está inserido, do transtorno de neurodesenvolvimento. Mas, quando de repente é um caso onde a pessoa ela conseguiu dar conta, na fase inicial ali da infância, das demandas que ela tinha, por ela não ter, de repente, um impacto tão severo assim, né, com o autismo, os pais, os familiares não notam. Com 3 anos, com 4 anos, não notam. Ou ainda, outra situação que é cada vez mais comum, você tem um único filho. Você não tem outro filho para traçar paralelo de como está o desenvolvimento ou como que não está. Então, você não percebe. Enquanto você está vivendo ao vivo, você não percebe aqueles traços
que de repente já se manifestavam lá no início, sabe, da infância. Agora, quando você pega, entende essas questões e você faz um olhar para o passado, você começa a encontrar naqueles relatórios escolares algumas questões, ou ainda em fotos, é muito comum em fotos de aniversários, fotos de férias, a gente começar a ver comportamentos que depois, olha só, puxa vida, isso é tipicamente o comportamento de uma pessoa com autismo e a gente nem sonhava. Então, essa parte da infância nem sempre é tão fácil de perceber, porque ela também é muito sutil em muitos casos. Tá? Seguindo aqui adiante, pessoal, pode parecer uma brincadeirinha essa pergunta, mas na verdade é a maior tristeza. Tá? É a maior tristeza. Porque existem muitos profissionais que se envolvem no tratamento do autismo, ou que pelo menos deveriam se envolver. O tratamento do autismo ele é um tratamento multidisciplinar. Ele possui alguns eixos de intervenção. E daí é comum que você acabe tendo opiniões de profissionais que se envolvem com esse tratamento. E quando são profissionais que de fato estão acostumados, raramente eles estão equivocados. Mas, infelizmente, a gente possui pouquíssimos profissionais que estão capacitados em termos técnicos e menos ainda capacitados em nível de experiência. O autismo, na academia, ele é um desconhecido. Você vai encontrar autismo na grade curricular unicamente na especialização de neurologia e de neuropediatria. Nas outras clínicas, como se chama na medicina, você não vai encontrar. Na faculdade de psicologia, você não vai encontrar. Nem com aquelas cadeiras optativas você vai encontrar. Pelo menos a questão de 1 ano ou 2, quando nós fizemos uma varredura em diversas, não encontramos. E essa é uma queixa recorrente dos próprios profissionais. A academia ela apresenta um delay. O autismo ele tem se tornado uma demanda cada vez mais crescente. A incidência de autismo ela tem ficado cada vez maior e é muito provável que em pouquíssimo tempo a gente veja ele passando a ocupar um espaço de maior representatividade na academia, mas hoje isso não é realidade. A consequência daí é que os profissionais não estudaram a respeito do autismo, não estão acostumados a respeito do autismo e buscam muitas vezes, seja por insuficiência de recursos ou até mesmo por questões nem tão louváveis assim, porque é uma oportunidade de negócio, é um mercado que possui uma grande demanda e poucos para atender, a gente observa situações muito tristes, de pessoas que estão sendo atendidas, mas que não possuem um prognóstico de melhora, porque está ocorrendo uma intervenção ineficaz. Muitas vezes também sem base científica nenhuma. Só que para um pai, para uma mãe que não sonha o que é o autismo, e confesso que eu também, antes de receber o diagnóstico dos meus filhos, do primeiro, né, que veio mais cedo, não fazia ideia nenhuma assim mais profunda do que seria o autismo. Se um professor te fala, se um psicopedagogo te fala, ou outro te fala, você vai ouvir eles. Então, a provocação que a gente faz é justamente por este cenário bastante real e de bastante impacto na vida das pessoas com autismo, sobre quem deve diagnosticar, e nós, como evangelizadores, a gente precisa estar atento, né? Porque, de fato, os únicos profissionais, tanto numa questão legal, quanto numa questão de conhecimento, que podem chegar ao diagnóstico, são os médicos especializados, o neuropediatra e o psiquiatra infantil. A rigor, eles não devem chegar a este diagnóstico descartando os outros profissionais que antes eu mencionei, que estão aqui no slide, como fonoaudiólogo, psicólogo, pediatra, terapeuta ocupacional, psicopedagogo. Ele precisa, a rigor, ouvir estes profissionais, se, por exemplo, já tem intervenção, ou se de repente não chegou a um entendimento onde se fecha o diagnóstico, mas você entende que existe um déficit, você precisa intervir, independente de ser autismo ou não, o déficit está claro e as intervenções que vão precisar ocorrer também estão mais claras. Precisa conversar, precisa ter diálogo. Nem sempre isso vai acontecer,
mas até que numa relativa quantidade de vezes isso ocorre. Tem um profissional que ele é menosprezado, e eu acho que ele talvez seja um dos profissionais que a gente tem acesso mais fácil e que mais convive com essa criança, que é o professor ou a professora. O professor ou a professora, quando já tem algum tempo de classe, ele está acostumado com as crianças, ele está acostumado com aquele comportamento que normalmente se espera de um aluno. E ele vai saltar aos olhos dele aqueles alunos que de repente não estão apresentando esses comportamentos. Então, quando de repente a gente começar a desconfiar de alguma coisa, né, lembrando ali da fase de consideração, seja para a gente de repente indicar aos pais, ou seja até mesmo para nós buscarmos algum tipo de interação, mas logo em seguida aqui eu vou colocar, o professor pode ser um bom pontapé inicial. Ele não chega a diagnóstico, ele não é o passo final, mas ele é uma excelente porta de entrada para a gente entender aquilo que está sendo percebido com quem vive aí, pelo menos não em 2020, né, em todos os outros anos, cerca de 4 horas por dia com essa criança, se já está na idade escolar ou com esse jovem. Então, deixa essa sugestão e, ao mesmo tempo, o cuidado de quando muitas vezes a gente recebe informação de pais de que, olha, não, com certeza, olha, a psicopedagoga já diagnosticou e falou que ele tem autismo. Não é bem assim. Então, a gente pode pegar e fazer algumas indicações para esses pais, né? Seguindo nessa linha, pessoal, eu acho que a gente pode ficar atento em como que o autismo pode aparecer na fala dos familiares. E eu coloquei aqui alguns exemplos, a gente poderia ficar a tarde inteira falando desses exemplos, ao invés de trazer os sinais de alerta no sentido acadêmico ali, que eu acho que eles são menos entendíveis da gente num primeiro contato com o autismo. Tá? A gente ouve frases muito comuns, como, por exemplo, né, uma mãe falando que aquela criança só quer saber dela, que ela não fica com mais ninguém. No início isso é bonito, depois isso vira um sacrifício muito grande, porque a dificuldade de socialização que a criança com autismo apresenta, ela vai perdurar. Ela não vai passar rapidinho, como passa, de repente, com aquelas crianças pequenas, que naturalmente ficam mais com a mãe, e que depois elas vão se sentindo seguras e vão criando sua autonomia. A pessoa com autismo, se ela fica realmente vinculada com uma pessoa e não se trabalha uma generalização da relação dela com outras pessoas, ou até mesmo da sua própria autonomia, isso vai perdurar. E isso pode ser um grande desafio. Este outro aqui, gente, é muito clássico. De que, olha, só gosta de brincar com coisas que giram. Não necessariamente que giram, mas giram aí é muito comum, tá? Mas vai dizer, olha, só brinquedo que brilha, ou seja, é uma fixação em uma determinada característica. Mas o que gira chama a atenção pelo número de vezes que se apresenta. E não é uma brincadeira, uma utilização funcional. A exemplo de um carrinho, onde uma criança, de repente, vai pegar o carrinho e vai imitar o som e vai andar com ele pelo chão. Não. A criança com autismo, comumente, ela pega aquele carro e o que chama a atenção dele no carro é a roda. Então, ele gira a roda. Peão, eles adoram peão, muitas vezes, justamente porque gira. E esse fascínio, ele foge do funcional, e isso é o que mais deve nos chamar a atenção. Tá? Outra fala de não gosta de brincar com outras crianças, mais uma vez entra a socialização. E aqui, nós, evangelizadores, muitas vezes podemos nos confundir, porque a criança tem vontade de socializar. Nossa, não, mas ele gosta, ele tem amigos, ele quer estar com os amigos. Sim, mas ele tem uma dificuldade em manter uma brincadeira, em entender que a regra, num nível obviamente maior do que o da idade, de compreender as regras, ou então de compreender as regras no sentido exato da quantidade de regras que existem num determinado jogo, não simplesmente de aceitar elas, né? Ou ainda não consegue manter um diálogo sobre aquilo que não é da vontade dele. Se a brincadeira não é do interesse dele, nenhuma outra vai fazer com que ele brinque. Então, desde as questões mais sutis ou aquelas onde realmente a criança é mais apática, são características que a gente vai ouvir dos pais. Ou ainda não fala. Bom,
Esse é também um dos mais básicos. Vejo que quem trabalha na evangelização ali dos pequeninos mesmo, né, é um ponto de atenção, porque a gente buscar conhecer os marcos fundamentais do desenvolvimento, porque aquela frase que todo mundo já deve ter ouvido, de que cada um tem seu tempo, faz muito tempo que não cola. Os marcos fundamentais, eles existem justamente para nos dar esses parâmetros de onde a criança ela deve estar. Claro que com uma fase de tolerância, mas se com 8 meses ele não está balbuciando X palavras, e opa, aqui tem um déficit na linguagem, vamos observar. Olha, mas tem 2 anos e ainda não fala, tem 3 anos e ainda não fala. Mas o tio dele demorou para falar. Bom, eu não sei nem se o tio dele não tem autismo, mas ele tem algum problema com a fala. Então é interessante olhar. Fica assustado com qualquer barulho. Isso é relativo às questões de processamento sensorial. Entre eles, o processamento sensorial auditivo é muito comum. Eles possuírem uma sensibilidade muito grande. Então, qualquer ruído, não é porque eles muitas vezes ouçam mais. É uma questão de processamento. Então, isso faz com que um ruído alto, ele não consiga compreender o que aquele ruído alto quer dizer, e por isso ele se assusta também. Tá? Sono desregulado, distúrbio do sono, é outra frase que a gente ouve muito, de que vai dormir muito tarde. Olha, ele passa noites em claro, ele acorda de madrugada e vai até de manhã, parece que já é dia para ele. Nossa, a pilha dele é muito grande. Gente, faz parte. Tem de chamar ele várias vezes para atender. Né? Muitas vezes se desconfia até de uma possível surdez, mas se percebe que a criança de repente interage, quando toca a música de um desenho que ela gosta, que ela olha, ela vai atrás, ela fica animada, mas quando tu chama ela, tu pode chamar 20 vezes e ela não vai te atender, e ela não está te ignorando. Tá? Isso, mais uma vez, é uma questão de processamento sensorial. Trabalhando ainda na etapa de consideração, aí tentando já pegar assim aquelas crianças um pouco maiorzinhas, a gente encontra outros tipos de falas. A gente vai ver, por exemplo, a questão das manias, nos rituais, né? Onde, olha, eu preciso fazer sempre o mesmo caminho para a escola, ou o lanche precisa ser sempre este, ou a mochila precisa estar organizada assim. Olha, ele é tão organizado, ele arruma as roupas dele direitinho, separa por cor, separa por tipo de tecido. Abre o olho. Se mudar o caminho da escola de surto, acabei de falar, a questão de não ter muitos amigos, ainda mais quando está na pré-adolescência, adolescência, que daí normalmente já é algo mais complicado, isso fica ainda mais difícil. A questão de ser mais introspectivo, de ser mais calado, é também algo sempre a se observar. Claro que tudo sempre dentro do contexto e não de forma isolada. Tá? Esse é um ponto muito comum, o próximo, da questão de não ter filtro do que fala. Né? Muito comum no autismo que fica dentro dessa gradação mais leve, né, do nível 1, onde os déficits eles são mais qualitativos. A pessoa ela fala, na verdade, o português muito correto em grande parte das vezes, mas é literal, não consegue compreender muito bem a ironia, uma piada, e muitas vezes nos colocam em situações bem constrangedoras. Falam aquilo que pensaram ou aquilo que parece, sem se preocupar com o que a outra pessoa vai de repente pensar ou vai se chatear ou não. Eles acabam fazendo isso sem utilizar esse filtro de empatia ou então sem perceber que podem existir outras coisas por trás, né? Alguns xistes, assim, isso é muito comum. Problemas na escola. Bom, problemas na escola eu acho que vai ser difícil alguém que possua autismo não ter. Seja o problema no sentido dele gerar algum incômodo, vamos supor assim, por essas questões todas sensoriais, ou seja, porque de repente, já que ele é quieto mesmo, ele não incomoda a professora, ele é um amor, mas ao mesmo tempo ele não está conseguindo compreender as coisas como precisa. Então, sempre existe alguma problemática na escola para ser observada. Mais uma vez, a importância da ligação com a professora. Já entrando na parte de diagnóstico, pessoal, a gente vai ouvir outras falas. A gente ouve falas que levou no pediatra, e o pediatra falou que é normal. Bom,
mais adiante aqui nas frases, vocês vão acabar vendo a questão de que eu usei a palavra fulano e não botei um profissional específico. Tá? É porque para tentar me comprometer um pouco menos com alguns profissionais. Mas pediatras, e eu tenho amigos pediatras, dentro daquilo que a gente falou, onde não se estuda na academia essa questão do autismo, e o pediatra hoje em dia ele é muito acostumado a atender no seu consultório essas questões mais rotineiras, é muito comum ele não perceber os sinais, porque ele é um dos profissionais de saúde, daí, que é o professor de educação, que tem o papel, e em 2018 entrou em vigor uma lei que obriga os pediatras, numa tentativa de tentar melhorar essa situação, a aplicar uma escala de risco, tá, de autismo, não especifica a escala, deixa aberto para ele poder escolher, mas aplicar uma escala que aponte para se tem ou não um risco, a fim de que daí possa direcionar para o médico especialista, dada a quantidade de vezes que isso já poderia ter sido pelo menos desconfiado. Olha, eu não vou chegar ao diagnóstico, mas eu desconfio que alguma coisa tem, porque estes e aqueles marcos não estão sendo atingidos. Então, quando o pediatra fala que não é, a gente precisa continuar investigando. A gente só deve parar de investigar quando uma avaliação diagnóstica foi feita por quem deve fazer e da forma que deve fazer. Tá? A professora me disse que ele tem algum problema. Bom, isso é um sinal de alerta, mas isso não é um diagnóstico. A gente precisa continuar investigando. Que o psicólogo falou que é algum trauma, sem, obviamente, buscar desrespeitar nenhuma corrente psicológica. Todas as correntes psicológicas, elas possuem lógica e conseguem auxiliar o ser humano em diversas questões, né? Mas aquelas que trabalham muitas vezes com questões que não levam em consideração de forma basilar o comportamento observável, as questões principalmente de intensidade, repetição, de planejamento e de treino, normalmente associadas à psicologia comportamental, é comum a gente ouvir esse tipo de frase, sabe? De que pode ser algum trauma, de repente, no início da infância, de alguma relação familiar. Se vocês forem buscar na história do autismo, é famoso, né, o grande absurdo que ocorreu logo nas primeiras décadas, onde o autismo foi classificado, que a culpa era das mães, né, que eram as mães geladeiras, que não davam afeto aos filhos. Então, isso muitas vezes a gente ainda ouve, por mais que já tenha passado aí, isso na década de 40. Então, meu Deus do céu, a gente está falando aí de já quase 80 anos. Fulano disse que é esquisitice mesmo. Gente, eu digo para vocês, já profissional, especializado, tal, já falou isso, tá? Assim, de pessoa que depois foi avaliado por uma junta de profissionais e que, sem dificuldade, chegou no entendimento do diagnóstico. Por quê? Porque aquele profissional não está acostumado, né? Na verdade, aqui, ele já caiu naquilo que mais cedo no nosso encontro aqui foi trabalhado do capacitismo, né? O médico acha que é autismo, mas vai esperar mais um pouco. O médico pode talvez estar levando em conta a própria questão familiar nesse sentido. Isso vale para a gente se alertar. Ele pode estar vendo que essa família não está preparada para receber um diagnóstico. O papel dele, só ele sabe, ele está observando, mas esperar no autismo é uma das piores coisas que a gente pode fazer, porque a intervenção ela precisa ser precoce. Quanto mais tempo passa, embora sempre se possa fazer alguma coisa, vai diminuindo muitas das chances que a gente tem de conseguir criar assim novas habilidades, novas possibilidades. Tá? Existe aí a neuroplasticidade que a gente consegue entender inclusive pelo prisma espiritual e que precisa levar em conta a precocidade da intervenção. E o será que não é espiritual, né? Na verdade, ele até teve uma pergunta na oficina anterior. Olha, sempre é espiritual, né? A gente está encarnado por uma questão espiritual. Então, com certeza, o autismo é uma questão espiritual, como é a diabetes, como é qualquer situação que a gente apresente. Mas a gente trata do corpo e do espírito. Aí a gente pode relaxar um pouquinho quando vem, né, do neuropediatra ou do psiquiatra infantil, levando aqui em conta que sejam crianças, né, senão poderia ser um neurologista ou psiquiatra mesmo.
a questão do diagnóstico. A gente sabe que normalmente isso já passou para um olhar mais criterioso. E chegando, eu acho que o ponto que de repente todos nós já nos vimos assim um pouco, eu tenho um evangelizador com autismo, né? Um evangelizando com autismo. E agora, meu Deus do céu? A primeira coisa, pessoal, é calma. Calma. Isso tanto para vocês, evangelizadores, como para os pais, para os familiares, calma. A gente não vai conseguir fazer tudo que tem para fazer já amanhã. A gente não vai conseguir compreender tudo que a gente precisa compreender de forma rápida. Então, calma. Ele veio até aqui, vai continuar bem, vai continuar sendo a mesma criança, vai continuar sendo o mesmo menino. Vamos nos acalmar, vamos entender para que a gente não faça nenhuma ação aí, digamos assim, muito emocional e pouco racional. Infelizmente, existem pessoas que se aproveitam dessa nossa fragilidade. Então, a gente precisa ter calma, a gente precisa ter serenidade. Enquanto evangelizadores, desafios grandes podem aparecer nesse sentido, né? Eu tive uma vez a oportunidade, numa universidade, de conversar com uma aluna de pedagogia, e ela tinha, se eu não me engano, 6 alunos com autismo. Eu confesso para vocês, eu fiquei imaginando o tamanho do desafio que ela não tem. Porque lidar com dependendo da situação, já é bastante puxado. Quando você tem vários, puxa, é mais ainda. E a gente precisa daí traçar planos, a gente precisa ter estratégia de como fazer isso, né? A primeira coisa que a gente sempre sugere é o quê? É se inteirar sobre evangelizando. É comum, é quase que praxe nas casas espíritas que já conseguiram estruturar o seu trabalho de evangelização, ter uma entrevista, né, para saber um pouco mais sobre a criança. Mas, normalmente, aquilo que se faz naquela entrevista padrão não vai chegar nas perguntas, nos detalhes que, em relação ao autismo, é importante a gente saber daquele evangelizando. Então, é interessante buscar assim, entender de fato como que é a rotina dele, né? O que normalmente faz com que ele fique mais nervoso, o que acalma ele, o que ele pode ou não pode comer ou beber. É comum apresentar algumas alergias alimentares, algumas intolerâncias, então precisa saber disso. A gente precisa entender como que é, quando que ele dorme, quando que ele não dorme, quando ele está, de repente, com alguma estereotipia, que são aqueles comportamentos restritos, repetitivos, como que vocês procedem, como que ele se acalma. A gente precisa entender essa realidade do evangelizando. E essas perguntas não costumam a gente não costuma alcançar as respostas dentro daquela nossa ficha padrão, tá? Então, é interessantíssimo que vocês procurem se apropriar da rotina desse evangelizando. O outro item aqui é o contexto familiar. Tem uma frase de um neuropediatra bem conhecido no Brasil, que é o Salomão Schwartzman. Ele fala o seguinte: olha, toda família que possui um membro com autismo é uma família autista. Por quê? Porque essa família ela não é comum. Essa família ela não vai possuir hábitos comuns. O dia a dia dela não vai ser comum. Então, é importantíssimo tu entender o contexto familiar. Infelizmente, também é comum a gente ter situações de divórcio dentro do espectro autista. Então, a gente precisa entender o quão demandado está ou não aquele pai ou aquela mãe, porque além das terapias, além de tudo que possa estar acontecendo, pode também estar tendo uma experiência aí de divórcio, seja recente, seja para eclodir, seja o que for. É algo muito comum. Então, entender o contexto familiar. Antes, na oficina anterior, foi dito também na questão de muitas coisas que precisam ser revistas na família quando a gente busca encarar o autismo de frente, né? E pessoal, o tratamento do autismo no SUS ele praticamente inexiste. Com planos de saúde é um desafio gigantesco, né? É comum se conseguir via judicial. No particular, na maioria das vezes,
não é nada inclusivo financeiramente, vamos dizer assim. É extremamente oneroso. Então, aquela família ela pode também estar passando por outras dificuldades, né? É importante, talvez eles não se abram, mas é interessante a gente entender, é interessante a gente ver, porque, por exemplo, você de repente passa, olha, pai, mãe, vai, compra isso, faz aquilo, tal atividade. Cara, talvez possa ser difícil naquele momento. Então, a gente precisa avaliar também nestes sentidos. Um outro contexto importantíssimo, e esse eu acho, como eu falei lá atrás, olha, eu vou falar lá na frente sobre contatar o professor. Se tu já tem o diagnóstico, sabe que aquela criança tem autismo, a família te avisou, procura um contato com a professora. Procura entender. A professora provavelmente ela saiba um pouquinho algumas coisas que aconteçam com maior ou menor facilidade com aquela criança. Algumas coisas que ela aceite mais ou que ela aceite menos. Como que a professora faz quando ele está ficando, de repente, mais ansioso, mais nervoso? Ela pode te ajudar muito, muitíssimo. Então, assim, se eu pudesse destacar, destacava ainda mais esse. Tá? Este outro aqui é importantíssimo, mas, infelizmente, nem sempre possível. Possível por quê? Porque muitas vezes não estão ocorrendo as intervenções terapêuticas, né? Ou acontece de uma forma aí muito, muito superficial. Então, tu acaba não conseguindo ter uma devolutiva prática e efetiva. Mas aquelas que possuem um acompanhamento terapêutico, vocês conversarem com esses profissionais, obviamente, partindo dos pais, né, essa abertura, é algo que vai ajudar muito vocês. Elas vão poder passar dicas, vão poder passar técnicas, vão poder ajudar vocês naquilo que vocês precisam elaborar, como que ele se comporta, e vocês vão ver que vai render muito mais esse evangelizando, tá, pessoal? E como que a gente faz daí para incluir? Como que nós vamos botar isso na prática, né? É interessante a gente, primeira coisa, é ver o que já existe, o que já está funcionando. Ah, mas eu não conheço nenhuma casa espírita que tem uma evangelização inclusiva, Ricardo. Ah, eu não conheço nenhuma casa espírita que tem isso aqui. Bom, realmente existem pouquíssimas, quase nenhuma. Mas a gente não precisa ficar só na casa espírita. Vamos pensar no centro espírita como escola. Vamos pensar nas coisas que existem e que funcionam do ambiente espírita e que a gente vai poder adaptar e trazer para a nossa realidade de evangelização. Por exemplo, uma APAI. Né? Ah, o evangelizando vai na APAI. Será que eu vou conseguir conversar com aquela educadora que está atendendo ele lá e pegar alguma dica com ela? Ver como que eles trabalham lá? Porque, de repente, alguma coisa eu vou poder ver que no ambiente que eles cuidam, se eu cuidar aqui também vai melhorar. Então, é conversar, buscar referências daquilo que já está funcionando, que já está acontecendo, porque é um pessoal que tem experiência, tem corrida e vai poder ajudar vocês. Bom, os pontos de observação para construir essa inclusão são 4. O evangelizando, que a gente falou antes, conseguir compreender ele, o estágio de desenvolvimento dele, os comportamentos, a realidade familiar. O evangelizador, a gente precisa se capacitar, a gente precisa se envolver em tarefas que de repente vão nos ajudar a ter um olhar mais acurado. Terceiro, a gente precisa ver como adaptar o ensino, um planejamento, um plano individualizado para ele, a fim de que a gente consiga auxiliar ele a alcançar os objetivos propostos para a turma toda. E o quarto ponto é o ambiente, muitas vezes não tão apreciado, não tão valorizado, mas ele talvez seja um dos que mais esteja impactando. Analisar o quanto o ambiente está ajudando ou atrapalhando este evangelizando. Obrigado, eu acelerei, estava no fim. Oi, então eu vou te fazer uma pergunta, porque eu sou mãe de autista e evangelizadora. Nossa! Então você imagina. E aí, o que eu percebo, tá? Ótima a tua explanação, primeiro, ótimo, parabéns. Você colocou todos os pontos. O que eu percebo é a questão de, por exemplo, o meu filho ser muito literal, os autistas que são muito concretos, né? Tem essa questão de eles não entenderem, ou enfim, eles irem... não vou falar uma linguagem assim, falar mais clara. Digamos, eles não acreditam no que eles não veem, certo? Perfeito. E quando a gente coloca... Queria que você falasse sobre isso. Quando a gente coloca, fica muito vago. Não sei se vai dar para você concluir, mas se eu puder falar... É um desafio muito grande no tema espiritual, a gente tornar ele bastante concreto, a ponto de atender esse nível de compreensão, né, que eles trazem, assim, onde o subjetivo, o abstrato é mais difícil.
Mas existem N recursos. E, na verdade, a gente precisa daí fazer o quê? Começar no mais concreto, indo passo a passo para o mais abstrato. E eu acho que o ponto crucial daí, eu não gravei teu nome, mas o ponto crucial é a gente entender que, de repente, algum tópico, alguma atividade que a gente vai estar ali estudando na evangelização, eu não vou conseguir chegar naquele nível de abstração no tempo que normalmente eu levo com o restante da turma. Então, é importante elaborar atividades para que possam ser trabalhadas, às vezes, fora da sala, porque ele vai continuar pelo tempo dele a desenvolver aquela compreensão. Então, eu vejo que assim, é seguir uma estratégia para atingir aquela compreensão e o tempo é o tempo dele. Pequenos corações preto e branco que se reúnem ao centro, formando um grande coração colorido com 3 direções ao centro. Acima, escrito Enéstico 2020, abaixo, e de evangelizar a todas as gentes. Jesus, Marcos, capítulo 16, versículo 15.